Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo a oportunidade que nos concede, particularmente este momento reencarnatório que nos concedeu. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, esses irmãos carinhosos que trabalham na seara do Mestre Jesus, agradecer-lhes a companhia e o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando para que das leituras nós consigamos extrair melhores, mais profundos, mais largos entendimentos. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira do livro dos Espíritos, das leis morais, e hoje nós entramos no capítulo 6º da lei de destruição. Nós vimos de estudar a lei de conservação, e agora nós vamos estudar da lei de destruição. É um capítulo distribuído ao longo de 7 tópicos, destruição necessária e destruição abusiva, flagelos destruidores, guerras, assassínio, crueldade, duelo e pena de morte. Total de 43 questões que nós vamos distribuir ao longo de 3 leituras. Hoje nós vamos fazer a primeira leitura, 10 questões, destruição necessária e destruição abusiva. Vamos então iniciar. Questão de número 728, Kardec pergunta: é da lei da natureza a destruição? E o nosso orientador responde assim: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. A resposta do nosso orientador, ela pode ser, vamos dizer assim, destrinchada em 2 tópicos, vamos dizer. Quando ele diz, é preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar, esse é um conceito que a gente tem pela lei de reencarnação, pelo princípio da reencarnação. Então, lá na questão 330, nós já suscitamos essa questão de volta mais de uma vez. A gente vê que o princípio exposto lá é que a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual ou da vida espírita, assim como a desencarnação, a morte, é uma necessidade da vida corporal. Então, esse conceito anterior, ele é reforçado, melhor dizendo, ele é reforçado por esse colocado aqui. O nosso irmão diz, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar e melhorar. O segundo aspecto, ele diz, o que chamais destruição não passa de uma transformação. Neste caso, tem por finalidade renovação e melhoria dos seres vivos. Um químico famoso, praticamente considerado o pai da química moderna, Lavoisier, Antoine, deixa eu pegar aqui a minha colinha, Antoine Laurent Lavoisier, em 1773, 87 anos deste texto aqui, já tinha chegado à conclusão de que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Nos estudos que ele fez, analisando as transformações que os elementos químicos, as transformações que ocorriam com os elementos químicos em função de determinadas reações,
ele concluiu que o que acontecia era uma transformação do elemento químico em outros elementos, né, mas que aquilo que era, ele chamava de reagente, né, o valor do reagente, a massa, o peso, o volume do reagente, se traduzia, no caso a massa, se traduzia em uma massa, uma mesma massa de produtos diferentes. Então, uma vez acontecida a transformação, né, o que se mantinha era a mesma quantidade, né, medido por massa, a mesma quantidade de elementos naturais. Ele concluiu que nada se perdia. Né? E vem bem de acordo com o que diz o nosso irmão. Ele diz, olha, o que você chama de destruição não passa de uma transformação. No caso, né, que nós estamos estudando, que é a vida espírita, né, a nossa vida, né, essa transformação tem por objetivo renovação e melhoria. Quando a gente encara a reencarnação, né, a gente vê que a reencarnação tem por finalidade essa renovação de oportunidade e a melhoria do ser, do espírito. Né? Então, destruição, que normalmente nos choca, né? É um processo previsto pela natureza, pelas leis naturais, para que aconteça essa regeneração, essa renovação. Kardec então desdobra e pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos por desígnios providenciais? Né? Teria Deus dado este instinto, né, que ele chama de instinto de destruição, aos seres vivos para uma finalidade específica, para que se cumprisse o seu planejamento, para que essa é a colocação que ele faz. Nosso orientador responde assim: as criaturas são instrumentos de que Deus se serve para chegar aos fins que objetiva. Para se alimentarem, os seres vivos reciprocamente se destroem. Destruição é esta que obedece a um duplo fim: manutenção do equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, e utilização dos despojos do invólucro exterior, que sofre a destruição. Esse invólucro é simples acessório e não a parte essencial do ser pensante. A parte essencial é o princípio inteligente, que não se pode destruir e se elabora nas metamorfoses diversas por que passa. Então, basicamente ele diz, olha, as criaturas vêm com esse instinto, vamos chamar de instinto, ele chama de instinto, vem com esse instinto com uma dupla finalidade. Primeiro, manter equilíbrio das populações, para que não haja população excessiva. Segundo, para a alimentação. O que a gente tem que entender, né, é que uns seres, né, dependem de outros seres para se manterem. É essa a perspectiva. Né? O que ele diz é: destruído o invólucro externo, destruído o corpo, e o corpo, que ele chama de despojo, sendo utilizado na alimentação, não acarreta desculpem, não acarreta prejuízo, porque daquele ser, o elemento principal e é indestrutível é o princípio inteligente. E some-se a isso, que a destruição daquele corpo, com a libertação do princípio inteligente, permite um novo ingresso, vamos chamar assim, em outro corpo,
possibilitando também a transformação, a metamorfose do princípio inteligente, um progresso do princípio inteligente. Então, é um desígnio, né? É um desígnio divino, vamos dizer assim, é um desígnio providencial, né? E a finalidade, mais uma vez, né, fica exposta, existe uma finalidade, a manutenção do equilíbrio das populações e a serventia que os corpos orgânicos têm para a manutenção da vida de outros corpos orgânicos, né? Além da possibilidade, né, que essa destruição enseja, né, de uma metamorfose do próprio princípio inteligente, uma melhoria do próprio princípio inteligente. Questão 729. Kardec pergunta assim: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, por que os cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Nós acabamos de vir da lei de conservação. Mas a lei de destruição parece ser uma coisa contraditória. Você tem uma lei de conservação, uma lei de destruição, parece contraditória. E é nesse sentido que o Kardec pergunta, olha, se para os seres se regenerarem, para se melhorarem, eles precisam necessariamente ser destruídos, por que existe uma lei de conservação? Por que existe um instinto de conservação? Nosso irmão responde assim: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Ele coloca esta necessidade, que parece contraditória com a outra, né? Parece contraditória com a outra, não é. O instinto de conservação, né, funciona como vamos chamar assim, um regulador para que a vida no corpo se desenvolva ao máximo. E ele diz, é necessário que a vida no corpo se desenvolva ao máximo para que o princípio inteligente consiga, dentro daquele processo encarnatório, desenvolver-se completamente. É um estágio de desenvolvimento que seria interrompido se acontecesse a destruição do corpo antes da hora. Então ele diz, a fim de que a destruição não se dê antes do tempo, que se dê no tempo programado necessário para que o princípio inteligente realize o seu desenvolvimento. Essa é a ideia. Aí ele pergunta, questão 730. Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor, nos livra desta vida, sendo, pois, mais de desejar do que de temer, por que lhe tem o homem a morte? Por que o homem tem a morte instintivamente tal horror que ela lhe é sempre motivo de apreensão? Ora, se pela destruição, se pela morte do corpo, o espírito ingressa num estágio, vamos chamar assim, mais feliz, né? E é de se desejar, inclusive, a morte para se ingressar num estágio mais feliz, por que o homem encarnado tem esse horror à morte, né? E ele responde assim: já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal o motivo porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta nas provas. A não ser assim, ele muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que ele
se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela, à sua sorte, do que ao seu Criador. Esse horror à morte, que ele diz, é uma reação natural, né, daquele que entende ser necessário preservar a vida ao tempo máximo possível. O instinto de conservação faz esse, vamos chamar, contraponto. Ele induz o homem a esticar a sua permanência na carne. Por isso o horror à morte, diz ele. Nós temos também, de estudos anteriores, quando nós estudamos a quarta parte, tem lá na Penas e Gozos Terrestres, né, um tópico falando a respeito de temor da morte. Né? E existem outros aspectos a serem considerados, não é só um instinto de conservação. Então, dos estudos anteriores que nós fizemos, primeiros estudos que nós fizemos, a quarta parte do Livro dos Espíritos, na questão 941, por exemplo, ele diz, olha, o homem tem temor da morte por outros motivos. E cita, basicamente, os preconceitos religiosos, né, que nos incutem a ideia de que seremos dolorosamente castigados pelos pecados que cometemos, vamos para o inferno, né? E segundo algumas doutrinas, todos vão para o inferno, porque não existe ninguém que esteja isento de erro, né? Tudo que está na natureza é pecado mortal, né? E vamos dizer assim, a falta de perspectiva, a falta de fé, a dúvida que acaba ensaiando, né, nos nossos pensamentos, ou o materialismo com que as pessoas encaram a existência na carne, né, que também cria um nada, um imenso vazio depois da morte do corpo. Então, esse temor do inferno, por um lado, né, o lado religioso, e esse temor do nada, né, colocado pelo materialismo, pela falta de fé, também constrangem o homem, né, seguram o homem, dão a ele um temor, um horror à morte. Né. Então existe essa colocação que ele faz, que é um instinto de conservação, muito apropriado com o que nós estamos estudando, mas a gente sabe que existem outros fatores, né, que intimidam o homem face a esse evento natural da destruição do corpo, né, que são aspectos, os aspectos religiosos, são também a forma como o homem encara a relação com Deus, são também aspectos muito significativos, vamos dizer assim, né, no enfrentamento desse momento. Questão 731. Ele pergunta, por que ao lado dos meios de conservação, que nós estudamos atrás, por que ao lado dos meios de conservação colocou a natureza os agentes de destruição? Por que de um lado você tem estímulo a se manter na carne e do outro lado você tem a necessidade de destruição da carne, vamos dizer assim? Aí o orientador responde assim, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. A destruição, nós vimos, de saída, tem por finalidade, uma das finalidades, né, são duas, manter o equilíbrio das populações. Então, se por um lado existe estímulo à permanência na carne, né, no nosso caso, por outro lado existe a necessidade, né, de renovação. Então, para manter o equilíbrio, e a gente consegue entender isso, existe uma capacidade máxima, existe uma quantidade máxima de indivíduos admitidos num determinado
conjunto de circunstâncias, espaço geográfico, produção, existe uma quantidade determinada. Ele diz, olha, isso não pode ser excedido, porque senão você perde o equilíbrio da própria natureza. Então, por esse motivo, existem os meios de destruição que garantem o equilíbrio, né? Garantir equilíbrio. 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Ela é uma constante, ela é idêntica, ela é igual em qualquer parte, em qualquer lugar da criação divina? Nosso orientador responde assim: ela guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados que o vosso. Ou seja, vamos começar por aqui. Cada mundo tem a sua particularidade, né? E é muito diferente em outros lugares aquilo que nos acontece. Ele diz, ela guarda uma relação direta, estreita, né, com vamos chamar, grau de materialização dos mundos. Quanto mais material, mais necessidade de renovação, vamos dizer, né? Esse princípio, essa lei, ela cessa, a necessidade da destruição cessa quando o estado físico e o estado moral se acham depurados, né? Quando não há necessidade de renovação. É essa a ideia. Porque ela se destina à renovação, a destruição se destina à renovação. Não há necessidade, você chegou num nível de depuração, de elevação máximo, né? Espíritos puros, você não tem mais por que reencarnar. Então você não teria que destruir corpos para... Essa ideia que a gente tem que ter presente. Ela é comum para nós que estamos num processo de renovação, vamos dizer assim, mais acelerado. Ela seria diminuída passo a passo, na medida que melhora a condição física e moral, para chegar à inexistência dessa necessidade, no caso da elevação máxima, do grau máximo de avançamento, de progresso. Questão 733. Pergunta Kardec: entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? Aqui no nosso caso, haverá sempre essa necessidade? Ela é presente hoje, mas no futuro ela se manteria? Responde o nosso orientador, e seguindo a resposta anterior. Essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. É o que ele chama de avançamento físico e moral. Quando o espírito melhora, diminui a necessidade de destruição. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Isso a gente constata em nós mesmos, né? Situações em que a gente tem destruição, uma guerra, por exemplo, repercutem muito mais no nosso íntimo hoje do que repercutia há 100, 200 anos atrás, né? Uma guerra da Ucrânia hoje tem um reflexo sobre o nosso psicológico muito maior do que foi a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Muito embora a atrocidade seja a mesma, vamos dizer assim, né? Mas o nosso avançamento intelectual e moral já nos causa uma certa repulsa, né? Uma repulsa maior, vamos dizer assim, àquele evento de destruição. Então é nesse sentido que ele coloca. Ele diz, olha, na medida que o homem avança, né, essa necessidade vai diminuindo, vai enfraquecendo. Questão 734. Pergunta Kardec: em seu estado atual, tem o homem direito ilimitado de destruição
sobre os animais? Responde o nosso orientador. Tal direito, o direito de destruição, se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover o seu sustento e a sua segurança. O abuso jamais constitui direito. Então, colocando claramente, ele diz que a nossa, vamos dizer assim, o nosso direito de destruir os animais que nós temos, sobre os quais nós temos domínio, né, se restringe a duas necessidades básicas do homem: sustento, alimentação e segurança. Né? O que foge disso, diz ele, seria um abuso, jamais constitui direito. Né? A questão 735 é um corolário, é um desenvolvimento dessa ideia. E ele pergunta assim: que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites da necessidade e a segurança? Os limites que as necessidades e a segurança traçam. Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. O orientador responde assim: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. A caça, chamada esportiva, né, é contrária à lei de Deus, porque constitui um abuso da lei de destruição. Matar para colocar a cabeça empalhada numa parede é uma bestialidade. Pior do que procedem as bestas, os irracionais, que só destroem para satisfazer a sua necessidade de segurança e de alimentação. Então, é nesse sentido que o nosso irmão nos remete. Ele diz: tudo que excede os limites da necessidade, e a necessidade de destruição tem dois objetivos: sustento e segurança. Fora disso, tudo que excede a isso é uma violação da lei de Deus. É uma violação da lei de Deus. Então, a caça esportiva é uma violação da lei de Deus. A caça para alimentação, não. Nós estamos estudando destruição, vamos dizer, ele titulou Destruição Necessária e Destruição Abusiva. A caça para sustento, para que a pessoa se alimente, a caça ou a pesca, ela está dentro da lei de Deus, né? Atender a necessidade de alimentação. A caça esportiva, para botar um troféu na parede, é um abuso da lei de Deus. A caça, vamos estender mais ainda o raciocínio, a caça que se destina a não deixar que uma determinada população, né, exceda a capacidade, por uma questão de doenças ou por uma questão qualquer, quebrando o equilíbrio da natureza e comprometendo a segurança, está dentro da lei de Deus. É isso que a gente tem que entender. Atende à necessidade de alimentação e de segurança, está dentro da lei de Deus. Fugiu disso, é um abuso. Questão 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição de animais. Existem populações que não admitem a alimentação animal.
destruir para comer. Né? E é nesse sentido que o Kardec pergunta, essas determinadas populações, né, esses povos, eles têm um merecimento especial, têm alguma coisa de especial por não permitirem a destruição dos seus animais? Nosso orientador dá uma resposta que ele diz assim, esse excesso, proteção dos animais, esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Entendam bem, eu não sou um conhecedor profundo, conheço muito rasamente, mas acredito que seja um bom exemplo para a gente entender o que o nosso irmão diz. A preservação dos animais, né, seria em si louvável, né, se houvesse um comportamento, vamos dizer, na mesma linha, equivalente, né, em outros aspectos. Vou falar a respeito, por exemplo, da preservação de animais. Eu não quero ofender ninguém, mas em uma sociedade, né, em que trata os homens de maneira desigual. Então, você não mata a vaca, porque a vaca é um meio de transporte de um deus, e você olha os homens, né, como se eles fossem criaturas diferentes na criação. Quando você fala que fulano é mais importante que Beltrano, né, quando você fala que o ciclano é uma criatura intocável porque ele carrega consigo, pela sua condição social, ele carrega consigo impurezas e tal. Então, você respeita o animal e não se alimenta dele, mas você não respeita o ser humano. Então ele diz assim, esse excesso, no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, preservação de um ente criado por Deus, se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Você não tem a mesma consideração com seres humanos. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Então preserva-se o animal não porque é uma criatura divina e tal, não, é porque é o meio de transporte de um Deus qualquer. Vamos dizer assim. Né? Essa resposta, ela enseja muitas considerações e qualquer exemplo que a gente dê pode ferir suscetibilidades, mas assim, é uma coisa visível, uma coisa que está aí colocada, está posta, é assim que funciona. Não sei se ainda é com esse mesmo rigor, mas foi assim até, sei lá, 200 anos atrás, né? Em que as criaturas eram divididas, e isso de uma maneira subjetiva, eram divididas no nascimento, pelo berço em que nasceram e seriam consideradas assim até o fim de sua vida, sem possibilidade de melhoria social nenhuma. Existiam homens de primeira classe e existiam homens de última classe, né? Enquanto se preservava o animal, vamos dizer assim. A resposta manda nessa direção, né? Tem que ver se é bondade pura ou se a preservação do animal é pura superstição. Né? Superstição. Muito bem. 34 minutos, foi uma abordagem curta, mas eu vou deixar assim
porque nós vamos entrar em outras temáticas, né? E se eu começasse aqui, eu não ia conseguir vencer antes dos 50 minutos. Então, vamos guardar para uma segunda oportunidade esses próximos temas aqui. Os irmãos ficam à vontade para fazer comentários, fazer acréscimos, críticas, questionamentos, né? Nós vamos encerrando essa primeira leitura, primeira de 3, né? Agradecendo a Deus a oportunidade do estudo, momentos de reflexão, de aprendizado. Agradecendo também ao Mestre Jesus, aos bons amigos, a companhia, rogando ao Mestre Jesus nos mantenha debaixo da sua iluminação, para que a gente enxergue com clareza e objetividade, né, aqueles grandes trabalhos que ainda temos que realizar, as tarefas que ainda aguardam pela nossa boa vontade. E os caminhos mais seguros que nos permitirão chegar aos nossos objetivos. E que o Mestre continue do nosso lado, nos infundindo muita, muita força moral, para que a gente tenha a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.